1 Timóteo 4, a partir do 9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Glória seja dada ao Senhor. Vamos continuando aqui no livro de Timóteo, que é um livro muito bom, e a gente aprende bastante. Você sabe que eu não sou de encher linguiça, assim, ter umas pregações longas, e falar de vários assuntos, não. Eu sou de ler aqui o texto e a gente centrar aqui no assunto. Amém. E falar sobre isto. Se só for 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos, não importa. O importante é aquilo que Deus nos dá para nos alimentar. Eu não posso preencher hora, eu tenho que trazer aquilo que Deus tem para a noite, tem para nós esta noite. Amém? Então veja, o apóstolo Paulo ele falava muito na doutrina, porque a doutrina é uma das coisas mais importantes que existe. Como falei semana passada, você não tem o culto correto se você não tiver a doutrina correta. Você não tem a adoração verdadeira se você não tiver a doutrina verdadeira. Então Jesus falou assim: em vão me adoram. Então as pessoas estão adorando em vão, porque se a doutrina verdadeira, o ensino verdadeiro, a forma de crer correta não estiver ali, então é uma adoração em vão. O profeta William Branham ele disse assim, que a doutrina, ela é a espinha dorsal da igreja, a espinha dorsal. Você tem aqui a sua espinha dorsal, que liga aqui embaixo do seu corpo até a cabeça. É tão importante a espinha dorsal para um ser humano. Então ele disse assim, que a doutrina, a forma de crer, o ensino verdadeiro, os princípios verdadeiros, é a espinha dorsal da igreja. É uma parte, é a parte principal. Agora vem aquelas conversas que as pessoas dizem assim. As pessoas, elas gostam de se esconder muito atrás de palavras, de frases. Que o irmão Branham disse assim, eu prefiro um homem que tem o espírito correto do que a doutrina correta. Certo. Mas um homem só com o espírito correto, ele não se salva. Não se salva. Então o irmão Branham disse, eu prefiro, é uma preferência minha. É melhor o homem ter o espírito correto do que a doutrina correta. Ou seja, muitas pessoas estão no lugar certo, na doutrina certa, mas têm um espírito errado. E muitas pessoas têm um espírito correto, mas têm uma doutrina errada. O apóstolo Paulo, ele tinha um espírito correto, mas ele estava na doutrina errada, na doutrina dos fariseus. Mas todo homem que tem, se ele tiver o espírito correto, Deus vai fazer ele acertar também na doutrina correta. Porque é necessário ter os dois, o espírito correto e a doutrina correta.
Porque só se tiver só um só, não dá certo. Vai ter problemas. Então eu preciso ter o espírito correto e a doutrina correta. Isso é o importante. Ter os dois. Porque muita gente vai se esconder atrás disto para dizer, não, fulano está com a doutrina correta, mas tem um espírito errado. Tem muita gente que vai se esconder nestas coisas. Mas a doutrina é tão importante. O profeta William disse assim, ó, se você ver um homem cheio de sinais, prodígios e maravilhas, mas ele não tem a doutrina correta, então ignore os sinais, os prodígios e maravilhas dele, que não serve de nada. A pessoa precisa ter a doutrina correta, trazer as pessoas para o ensinamento apostólico, porque os milagres que William Branham realizou, os prodígios, as maravilhas, não foi isso que nos atraiu, mas o que nos atraiu para esta mensagem foi a palavra correta, a doutrina correta, de volta à fé apostólica novamente. Então é preciso que o homem tenha a doutrina conforme a doutrina dos apóstolos, porque se ele não tiver, os sinais dele não valem de nada. Se o ensinamento do homem for errado, ignore os seus sinais, que não valem de nada. Está muito alto aí, tá? Não. Então é preciso porque nós cremos que o William Branham é profeta, porque ele nos levou para a palavra. Não é os sinais dele que fez com que a gente cresça que ele era um profeta, mas não, foi a doutrina que ele trouxe, restaurando de volta a fé apostólica, restaurando de volta a fé original, a fé primitiva, a fé dos apóstolos, aquilo que o apóstolo Paulo pregou. Então por isso nós cremos que ele é um profeta, porque sinais muitos fazem, e Cristo disse, surgirão falsos cristos e falsos profetas com muitos sinais, prodígios e maravilhas, que se possível enganaria o próprio eleito. Então, a característica desses falsos é porque eles não têm a doutrina correta, não têm o ensinamento correto. Mas o profeta William Branham trouxe a doutrina correta, o ensinamento correto, a doutrina apostólica de volta. E o profeta disse assim, fora da doutrina apostólica, essa palavra não tem autoridade. Se estiver fora da doutrina dos apóstolos, esta palavra não tem autoridade. Deus jamais edifica a sua doutrina. Deus jamais tem uma doutrina edificada sobre emoções e sensações. Não é através de emoções e sensações, rodopiar, pular, gritar, que está correto. Não, que Deus não funda nada nessas coisas. Deus não funda o seu ensinamento, não põe o seu ensinamento através de emoções e sensações, não. Mas na palavra verdadeira, no ensinamento verdadeiro. Isto é o certo. O profeta disse sim, isto é o certo. Emoções e sensações não quer dizer nada. Deus não está fundamentado nisto. Não, a doutrina jamais pode ser edificada sobre emoções e sensações. Se o pastor é falso, a doutrina é falsa. Se a doutrina é falsa, o pastor é falso. Estão entendendo? Então, a pessoa tem que olhar isto. Qual é o teste que você sabe se uma pessoa é falsa ou verdadeira? É o teste da palavra. É o teste da doutrina, do ensinamento verdadeiro. Então observe só, doutrina é muito importante, porque assim, o apóstolo Paulo disse assim, ó, essa palavra que eu estou dizendo para você, Timóteo, ela é digna de toda aceitação, ela é digna de toda credibilidade, de toda credibilidade dessa palavra é digna. Aí ele vai e diz para Timóteo no versículo 16, tens cuidado de ti e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvará tanto a ti,
quanto aqueles que te ouvem. Observa só, a máxima é verdadeira. Se o pastor que está pregando é verdadeiro, prega a doutrina verdadeira, e ele persevera naquilo, ele salva tanto a ele, quanto aqueles que dão credibilidade àquilo que ele está pregando. Mas se o pastor que está ali é falso, prega uma doutrina falsa, vai se perder tanto ele, quanto os outros, que estão ouvindo aquele pastor. Então tem cuidado de ti, do teu testemunho, da tua vida, e da doutrina, daquilo que tu ensina. Você tem que perseverar nestas coisas. Perseverar em uma vida verdadeira, em um testemunho verdadeiro, em uma fé verdadeira, e naquilo que você ensina, na doutrina que você ensina, na forma de crer que você ensina, porque salvará tanto a ti, quanto aqueles que te ouvem. Por isso que muitas pessoas vão se perder, gente, por causa da doutrina, do ensinamento. Não muda mais. A mente cauterizou. Muitos cauterizaram sua mente pelo ensinamento e não muda mais. É mais, o macaco pode mudar de árvore, mas a árvore não muda de lugar. Quem estiver ouvindo um homem desse que está errado, ele ainda tem chance de mudar de lugar, de mudar dessas árvores. Mas a árvore mudar de lugar, meu filho, mude não. Fazer essa árvore que está aí fora mudar de lugar sozinha, mude não. Agora, se tiver um macaquinho em cima dela, ele pode pular para outra árvore. Então, muitos já estão com a mente cauterizada, já cauterizaram a sua mente, o seu ensinamento já enraizou, já alicerçou neles, eles não voltam mais atrás de forma alguma. E aí muitos vão se perder. E aqueles que estão ouvindo esses homens que estão errados, vão se perder também. Fazendo isso, salvará tanto a ti quanto os que te ouvem. Então, se perder aquele, se perde também os que ouvem ele. Porque Paulo disse, essa palavra é digna de toda aceitação. Esta palavra verdadeira é digna de toda credibilidade. Mas ela não sendo verdadeira, ela não é digna de credibilidade. Amém, irmãos? Então observe só. Para que a pessoa entenda como a doutrina é importante. Culto verdadeiro, doutrina verdadeira. Adoração verdadeira tem que ter doutrina verdadeira. A Bíblia nunca diz assim, a Bíblia nunca fala que o erro de Balaão foi pelo o seu espírito, foi pela sua doutrina. Balaão estava ali, era profeta, tudo, mas depois caiu no ensinamento errado. Amou o prêmio da injustiça. Depois passou a armar cilada para os filhos de Israel. Sabe qual foi essa cilada? É pegar aquelas bichonas moabitas bem bonitas e dizer, somos todos irmãos, vamos ficar juntos, somos todos irmãos. Irmãos o quê? As pessoas dizem assim, não importa as nossas divergências, não importa se você crê dessa forma e eu creio dessa forma, não existe isto não. O Espírito Santo que está em mim não pode animar você a crer de outra maneira. Se a pessoa que o Espírito Santo que está em mim e o Espírito Santo que está na outra pessoa, ela crê daquela forma e eu creio dessa forma, ele tem o Espírito Santo e eu tenho também? Não, um dos dois não tem o Espírito Santo. Tem aquele que está com a doutrina correta, com o ensinamento verdadeiro, este sim, tem. Mas dizer, não, você crê desta forma e eu creio desta maneira, não tem como. A Bíblia nunca falou que era o espírito de Jezabel, mas disse a doutrina de Jezabel. Levava os filhos de Israel à idolatria, aquilo que Deus odeia.
Então assim, por isso as pessoas, é melhor ter um espírito correto do que uma doutrina correta. Mas a Bíblia nunca fala que foi o espírito errado de Jezabel. Diz que era a doutrina errada de Jezabel. Então a doutrina errada é a pior desgraça que existe no mundo. Se chama a doutrina errada. Que vai levar as pessoas à perdição. Vai levar as pessoas à morte. A forma de crer, estando errada, vai levar as pessoas para o inferno. Deus, o desejo de Deus é de salvar todos. Mas para aqueles que não querem a salvação, tem um lugar público e gratuito que é o lago de fogo. Mas o desejo de Deus é salvar todos. Então veja, o apóstolo Paulo começa assim, dizendo assim. Eu voltei aqui de trás para frente, mas vamos, para a gente concluir. Essa palavra é fiel, digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aí aqui está um versículo. Paulo diz, nós trabalhamos, somos injuriados, somos caluniados, por quê? Por causa desta palavra que é digna de toda aceitação. Por causa da credibilidade desta palavra. Mas nós esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens. Aí as pessoas já pensam, olha, Deus é Salvador de todos os homens, vai salvar todos. Aí a Bíblia diz, principalmente os fiéis. Lá naquela época de Paulo, estava havendo um debate que os judeus diziam assim, só quem vai ser salvo é os judeus, porque eles são o povo escolhido por Deus. O gnosticismo dizia assim, não, nós é que vamos ser salvos. Mas aí Paulo vem e diz assim, ó, Deus veio ao mundo, Jesus Cristo, para salvar todos os homens, todos aqueles que crê, serão salvos. Estão entendendo? A Bíblia diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. A pessoa que crê, e ele recebe o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele progride para receber o Espírito Santo. Ele vai avançar, ele não vai retroceder. Muitas pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo e retrocederam e voltaram para trás. Porque eles nunca andaram em novidade de vida. Mas enquanto a vida há a esperança de acertar. Os israelitas cruzaram o Mar Vermelho, mas caíram no deserto. Mar Vermelho é símbolo do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Cruzaram, foram como se as pessoas foram batizadas, mas ao longo da caminhada caíram. Por isso que muitos começam na estrada certa, mas lá na frente encontra um atalho, um desvio e se desvia. Porque se você vai para Itaporanga, Quinca, pela estrada que vai para Itaporanga, que chega lá ao destino, mas se você seguir nessa estrada, você está na estrada certa, para chegar ao destino, aonde? Itaporanga. Mas se lá na frente você se desviar, pronto, você não vai chegar mais no destino. Mas você começou na estrada certa. Muitas pessoas começam no caminho certo, em Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho. E eles começam, vão caminhando, mas lá na frente se desvia para ensinamentos errados. E acaba não chegando ao destino final, que é a eternidade. Estão entendendo? É como aquele filme lá do Peregrino, né, Misael? Que o cara chega e conta aquele rapaz e diz, olá meu bom homem, para onde você está indo? Ele diz, eu estou indo no caminho que vai para a cidade santa, a eternidade. Ah, e o cabo riu. Ah, se você for por esse caminho, você vai encontrar exaustão,
a dor, o sofrimento, e sem falar na fúria de Napoleão. E vai mesmo encontrar isso. Paulo diz: somos injuriados, trabalhamos, lutamos. Sabe quem era aquele homem? Era o sábio segundo o mundo. Não tem outro caminho aqui que você vai encontrar numa cidade um rapaz chamado civilidade. Você vai encontrar tanta coisa boa, vai por aqui. Desviou ele do caminho que ia para a eternidade para ir para aquela cidade. A estrada que me leva a Nova Olinda é a estrada que me leva a Nova Olinda. Se eu seguir na estrada, eu chego lá. Está certo ou não está? Se eu seguir o caminho que me leva a Nova Olinda, eu vou chegar a Nova Olinda. Se eu seguir o caminho que me leva à eternidade, que é Cristo, o único caminho que leva à eternidade, eu vou chegar na eternidade. Mas muitos começaram no caminho e se desviaram por ensinamentos errados e não vão chegar lá. As pessoas dizem: aí, Deus vai salvar todos. Deus apresentou a salvação para todos. Deus ofereceu a salvação para todos. Veio ao mundo para salvar todos, mas nem todos querem a salvação. Mas existe um povo que merece uma atenção especial, que ele fala assim: principalmente dos fiéis. Isto se chama noiva. Virgens prudentes, que são fiéis em tudo, que querem servir a Deus no pouco, no muito, na dificuldade, na abundância. Onde estiverem, querem servir a Deus e permanecem fiéis. Esse povo se chama a noiva de Cristo, que vai permanecer fiel a esta palavra. Fiel. Não importa o que aconteça, vai permanecer fiel. Existe um outro povo que não se consagrou tanto, mas que aceitou a doutrina, aceitou o profeta, aceitou o batismo certo, a ceia correta, virgens nécias, mas que vão ser salvos, vão. Esta é a salvação comum. Vão ser salvos? Vão. Os fiéis merecem maior atenção, que são a noiva, as virgens prudentes. Virgens nécias permaneceram na doutrina, só não se consagraram a ele como deveria se consagrar. Mas não vão se perder. Não vão se perder porque permaneceram na doutrina. Mas ficam para a grande tribulação. E depois vão ser mortos. E este é o pagamento deles. Ou seja, vão ser mortos na grande tribulação, mas vão ser salvos. Mas outros que não quiseram, se desviaram da estrada. Qual é a diferença da virgem nécia para a virgem prudente? Se elas estão na mesma estrada. E por que elas não chegam juntas? Porque é simples. Se eu sair daqui para Itaporanga e Vinícius sair meia hora na minha frente, ele chega primeiro. Estão entendendo? Eu não saí da estrada, somente me faltou o combustível. Mas eu não saí da estrada. Estão entendendo? Vinícius botou o combustível. Vamos supor que ele é as virgens prudentes. Botou o combustível certinho, chegou em Itaporanga. Eu fui também na mesma estrada. Fui, atrasado mais um pouquinho, mas fui. Ou melhor, fui junto com ele. Vamos dizer assim, fui junto com ele. Porque disse que elas vão caminhando. Mas quando chegou lá, na capoeira, Vinícius, faltou gasolina para mim. Estão entendendo? Mas a gente ia chegar em Itaporanga, não era? Nós não estávamos na estrada de Itaporanga e íamos chegar lá. Faltou, eu disse: Vinícius, me dá um pouco da tua gasolina. E Vinícius disse assim: não posso não. Aí como é que eu chego lá? Aí nem chega nem eu nem você.
Estão entendendo? Não chega nem eu nem você. Então eu atrasei. Por causa da gasolina, eu atrasei. Eu atrasei para chegar na eternidade. Que eu deveria chegar junto com Ele, mas acabei atrasando. Estão entendendo? Nós saímos juntos, na mesma estrada, mas eu atrasei. Por causa da gasolina, por causa do combustível. Ele seguiu a estrada e eu fiquei lá. Tive que voltar para vir buscar combustível. Mas ele chegou ao destino. Quando as virgens nécias vai atrás do combustível, do Espírito Santo, o azeite, Cristo volta e a porta é fechada. Vocês estão entendendo? Nós saímos juntos, mas eu atrasei por causa que não tinha combustível. Deveria chegar junto com Ele. Para que as pessoas entendam. Sai juntos, mas chega atrasado. Vou para a eternidade? Vou, mas vou mais um pouco atrasado. Estão entendendo aí como é clara a ilustração? É isso. Mas os fiéis têm maior atenção. Aí ele disse assim, ele disse, persiste, disse assim, manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ser exemplo. Muitos te criticam por causa da tua mocidade. Muitos criticavam Timóteo, diziam assim, esse aí é novo demais, não serve para ser pastor não, mas ser exemplo, cala os críticos, sabe com o quê? Com exemplo, com obra, com vida. E a maior forma que existe de você calar um crítico, é com obra, com exemplo, com vida. Seja exemplo na palavra, na fé, no amor e na pureza. E aí segue. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá aí. Não despreze o dom que há em ti, a qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Agora olha só, gente. Sabe como é que Timóteo se tornou pastor? Você acha que Timóteo se tornou pastor com outro pastor chegando e dizendo assim, ó, eu vou enviar você para ali, eu vou colocar você ali, eu vou colocar as mãos na sua cabeça? Não. Ele estava lá em Éfeso e os presbíteros, os anciões locais, viram que naquele homem havia o dom de pastorear. Então a própria igreja disse, nós vamos escolher este homem para ser o pastor local da igreja. O pastor local. Timóteo não tinha outra igreja não, estava em Éfeso. Porque pastor é local. Então os anciões local, a igreja escolheu ele para ser o pastor. A igreja escolheu ele para ser o pastor. Não é outro homem que escolhe para ser pastor não. É a igreja que escolhe. Então os presbíteros, os anciãos vieram e impuseram as mãos nele e reconheceram o dom que havia nele. Aí Paulo disse, não despreze o dom que há em ti. Não despreze. Medita essas coisas e ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Medita nessas coisas e se ocupa. Um pastor deve estar ocupado com a palavra, com a verdade, com a doutrina verdadeira. O pastor não deve estar ocupado atrás de fazer casa, porque é minha aposentadoria, não. Como tem muitos deles aí que só pensam em aposentadoria.
E é construindo isso, construindo aquilo, é chácaras, é fazenda, é mansões, é carrão, é isso, e pensando na aposentadoria. Ocupa-te nessas coisas, na palavra. No ensino verdadeiro, medita essas coisas, te ocupa nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aí ele diz, cuida de ti e da doutrina. Persevera nisso, persevera, para que tu possas salvar tanto a ti, quanto aos que te ouvem. Então é assim, eu já vou terminar aqui. Louvado seja Deus. Se uma pessoa, existem dois tipos de pessoas que ensinam e fazem errado. São aqueles que não têm conhecimento e inventam de ensinar, eles têm culpa também, porque ensinaram sem ter conhecimento, sem entender do assunto. E aqueles que ensinam para favorecer um grupo político, um grupo dentro da igreja, um sistema que foi montado. Porque assim, hoje se monta sistemas, para o quê? Para elevar o homem. Porque o pensamento não é nas almas, o pensamento é em elevar aquele homem, em tornar aquele sistema grande. O pensamento não é encontrar as almas, mas elevar o homem. E na mensagem fizeram isso, formaram sistemas de todos os lados. Para quê? Para poder elevar aquele homem, tornar aquele homem grande. Aí as pessoas hoje ensinam para favorecer aquele grupo. Também está errado, é culpado também. Existe o crime que é culposo e doloso. Homicídio culposo e homicídio doloso. É morto do mesmo jeito, matou. Mas o homicídio culposo, gente, é aqueles que vai sem intenção de matar. Talvez o cara estivesse numa alta velocidade, que não devia, alguma coisa, cometeu um acidente. Mas ele não tinha intenção de fazer aquilo. Mas ele tem culpa. Ele tem culpa. E o doloso é aquele que tem a intenção de matar. É mais forte ainda. Se torna dolo. Então, culpa e dolo. Ou seja, culpa é porque não teve intenção de matar. Dolo é porque teve intenção de matar. Então existem aqueles que ensinam sem saber, sem ter entendimento, sem ter revelação. Vai matar aquelas pessoas que estão ouvindo elas. Ele vai matar aquelas pessoas que estão ouvindo este que está ensinando. E tem aqueles que ensinam para favorecer um grupo. Também vai matar as pessoas que estão ouvindo ele. Esse aí que morreu aí, disse que o novo nome de Deus é Branham. Todo pastor que é ligado a ele ensina a mesma coisa. Ensina que o novo nome de Deus é Branham. Só para quê? Para favorecer aquele sistema. Está entendendo? Para favorecer um grupo. Toda pessoa que é ligada a César Augusto hoje ensina que existe salvação familiar. Por quê? Para favorecer o grupo dele. O sistema. São culpados. E vão levar as pessoas à morte. Estão entendendo? E esse que está ensinando aí que o sangue não salva, é porque ele não tem ninguém ao lado dele para ensinar. Porque se tivesse, já estava ensinando também. Doutrinas falsas que levam as pessoas à perdição. Salvará a ti e os que te ouvem. Se perderá tanto a ti quanto os que te ouvem.
Porque é doutrina errada, é ensinamento errado, é ensinamento falso. Amém? Então é isso. Vamos seguir em frente. Não vamos dar ouvido às bobagens. Siga com a palavra. Todo ensinamento, o profeta diz que não estiver de acordo com a palavra, não tem autoridade. Efésios diz para nós, 4:11, não seja levado por qualquer vento de doutrina. Quando apareceu esses grupos assim que diziam assim, Jesus Cristo já veio na nuvem, aí eles vão fazer aquela explicação doutrinária, aí as pessoas foram caindo nisso. Já veio bem uns 10 deles atrás de mim, desses da nuvem. Se eu não creio nessas heresias de vocês não, e provo na mensagem do irmão Brana que Jesus Cristo não veio naquela nuvem. Porque para fazer as pessoas ser levadas por ventos de doutrina. E a Bíblia diz, não sejam levados por vento de doutrina, de ensinamentos falsos. Você vê essas folhas que tem aí soltas, né? Quando dá um vento, elas são levadas, né? Então as pessoas são levadas assim, por ventos de doutrina. Eita, tem um vento novo de doutrina ali. E as pessoas pensam, aí eles argumentam, falam e diz isso, diz aquilo. Ora, eu vi um dizer hoje assim, nós estamos esperando o irmão Brana voltar, porque o irmão Brana vai voltar a ressuscitar primeiro do que Cristo, porque ele é o precursor da segunda vinda de Cristo, então ele tem que vir primeiro, para depois Cristo vir. Que blasfêmia, gente! Se o irmão Brana ressuscitar de novo, vai quebrar as escrituras, porque a Bíblia diz que só existem 2 ressurreições. Sabe que as pessoas são levadas por ventos de doutrina. Primeira ressurreição é da noiva de Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeira. O restante dos mortos não reviveu até que se complete 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o restante dos mortos vão ressuscitar para o julgamento do trono branco. Aí está a segunda ressurreição. Só existem essas 2 ressurreições. Se o irmão Brana ressuscitar primeiro, então existe 3. Onde é que tem isso na Bíblia? Onde foi que o irmão Brana ensinou isso? Ventos de doutrina. Doutrina faz diferença entre céu e inferno. Muitos vão ser levados para o inferno pela doutrina. E os que vão ser levados para o céu, vai pela doutrina. Então doutrina faz diferença entre céu e inferno. O que nós temos que caminhar é na doutrina apostólica. Está na Bíblia? Está. O irmão Brana é um verdadeiro profeta, só pregou o que estava na Bíblia. O irmão Brana diz, o que estiver fora da Bíblia é engano, é anticristo, é diabo, é Satanás. O irmão Brana diz, o que estiver fora da Bíblia, não decreto. Como é que eu posso afirmar que existe a outra ressurreição se não está na Bíblia? Não, é porque ele acha que o cabo é novo. Esse aí é novinho, não sabe muita coisa não. Timóteo era novinho também, sabe? Mas foi o homem escolhido para botar as coisas em ordem lá em Éfeso. Vai. O que vale é ficar com a doutrina bíblica, com a palavra verdadeira. Vamos ficar de pé. Esta e outras mensagens estão na internet. Acesse ao Google e digite Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O primeiro resultado de sua pesquisa será o nosso canal no YouTube e logo abaixo o Facebook. Dê um clique e tenha acesso a vídeos que apresentam a verdade bíblica revelada. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber novos vídeos.